Totalitarismo. O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. O totalitarismo também é marcado pela forte presença de um militarismo na sociedade e é acompanhado por ações do regime com o objetivo de promover sua ideologia por meio de um sistema de doutrinação da população. Os regimes totalitários utilizam-se do terror como arma política para conter e perseguir seus opositores políticos, e a propaganda política é usada de maneira consistente para que a população seja convencida das medidas extremas tomadas por esses regimes. O totalitarismo foi um sistema político que esteve no auge durante as décadas de 1920 e 1930. Seu surgimento aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores como um reflexo causado por toda a destruição causada por esse conflito. Assim, o autoritarismo começou a ganhar força como solução política para as crises que o mundo enfrentava no pós-guerra, conseguindo adeptos mundo afora. A ascensão do autoritarismo marcou a queda dos valores do liberalismo, que são definidos da seguinte maneira pelo historiador Eric Hobsbawm. Esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo absoluto, o compromisso com o governo constitucional, com ou sob governos e assembleias representativas livremente eleitos que garantissem o domínio da lei e um conjunto aceito de direitos e liberdades dos cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, publicação e reunião. O termo totalitarismo surgiu durante a década de 1920 para referir-se ao fascismo italiano. Esse sistema político, inclusive, surgiu com o próprio fascismo italiano, regime que alcançou o poder na Itália em 1922, quando Mussolini tornou-se a primeiro-ministro do país. Ao longo da década de 1920, a tendência política mundial pendia para o autoritarismo e ao totalitarismo ganhou considerável força após a ascensão do nazismo ao poder da Alemanha. As características básicas do totalitarismo são o culto ao líder. Os três regimes possuíam um forte culto ao líder e sua imagem era espalhada em todos os locais possíveis. Unipartidarismo. Todos os totalitarismos suprimia a existência dos partidos e somente o partido do governo tinha a permissão de funcionar. Doutrinação. A população dos regimes totalitários era alvo de intensa doutrinação que se iniciava com o ensino infantil. Essa doutrinação avisava propagar a ideologia do governo. Centralização do poder. O poder político no totalitarismo centralizado no líder e ou no partido. O uso do terreno. O terreno era uma arma dos regimes totalitários para amedrontar seus opositores e perseguir grupos exagerados como inimigo do Estado. Censura. A censura era uma prática comum a jornais, à população em geral. Regimes totalitários não aceitavam críticas, denúncias e não aturavam a existência de oposição. Militarização, exaltação do exército e militarização da sociedade. Criação de inimigos externos e internos. Esse mecanismo era utilizado como distração ou justificativa para explicar ações e o autoritarismo do regime. Nacionalismo. O nacionalismo no totalitarismo assumia um viés extremista que
pregava a exclusão e a perseguição de outros povos. Nazismo. O nazismo surgiu na Alemanha com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1919. O grande líder do partido foi Adolf Hitler, austriaco, nomeado primeiro-ministro da Alemanha em 1933. O crescimento do partido nazista na Alemanha foi resultado da crise que se instalou no país após a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão. Os nazistas organizaram tropas de assaltos que atuavam para intimidar os opositores do partido, principalmente os social-democratas e os comunistas. A ideologia do nazismo foi articulada por Hitler em um livro chamado Minha Luta, escrito durante o período em que esteve preso. A ideologia nazista incorporava elementos como o antissemitismo, isto é, o ódio aos judeus que foi manifestado durante o Holocausto, genocídio responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. Além do antissemitismo, outras características do nazismo eram o nacionalismo extremado e o racismo, que deram origem à ideia dos germânicos como raça pura e superior. O nazismo também incorporava o antimarxismo, o antiliberalismo, o militarismo, a exaustão da guerra e etc. O nazismo governou a Alemanha de 1933 a 1945, período no qual conduziu esse país à guerra. Nesse momento, uma verdadeira ditadura foi instalada e Hitler preparou seu país, que havia sido derrotado na Primeira Guerra Mundial, para que uma guerra contra as potências europeias que haviam participado do combate anterior e vencido a Alemanha. Ao longo da década de 1930, esse último país desrespeitou os termos do Tratado de Versalhes e foi expandido seu território pela Europa. O fascismo. O fascismo surgiu na Itália em 1919, quando Benito Mussolini criou a Fascis Italiani de combatimento, o grupo que posteriormente passou a chamar-se Partido Nacional Fascista. A ascensão do fascismo ao poder na Itália aconteceu em 1922, quando foi organizada a Marcha sobre Roma. Durante esse evento, militares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o rei Vítor Emanuel III, a fim de que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. A nomeação do Mussolini aconteceu e, em 1925, o primeiro-ministro italiano autoproclamou-se ditador na Itália. O fascismo italiano é considerado o percurso do nazismo na Alemanha, e por conta disso existe inúmeras semelhanças entre essas duas vertentes totalitárias. Entre as características do fascismo italiano estão: as características são antiliberalismo, imposição de um sistema unipartidário no país, desprezo pelo marxismo, exaltação de valores tradicionais, negação de valores modernos e controle total do Estado sobre a economia, política e cultura. O fascismo governou a Itália de 1922 e 1945 e durante o período entre guerras alinhou-se com a Alemanha. Quando a Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939, italianos e alemães fizeram parte do eixo, grupo que lutou contra os aliados.
O stalinismo. Joseph Stalin foi líder da União Soviética entre 1924 e 1953. O stalinismo é usado para referir-se ao período em que a União Soviética foi governada por Joseph Stalin. A aplicação de noção totalitarismo para o stalinismo também é alvo de debates, pois historiadores como Eric Hobsbawm afirmam que não foi um regime totalitário, enquanto os outros como Hannah Arendt e Timothy Snyder afirmam ao contrário. Joseph Stalin assumiu o poder da União Soviética logo após o falecimento de Vladimir Lenin em 1924, mas considera-se o ponto de partida para o stalinismo. Em o ano de 1929, o momento que Stalin tornou-se líder supremo da União Soviética. Manteve-se o poder de maneira tirânica até 1953, quando acabou falecendo. O governo Stalin é estendido como experiência totalitária, extrema esquerda e ficou marcado por perseguições de opositores, expurgos e crise de fome e etc. Entre as características do stalinismo estão entre a exclusão de religião de vida pública, coletivização da economia, fim da propriedade privada, censura, unipartidarismo, centralização do poder, perseguição de opositores e militarização da sociedade, etc. Ao longo dos anos que esteve no poder, o governo Stalin foi responsável para a execução de milhares de pessoas enxergadas como inimigas do Estado. Além disso, milhões de pessoas foram enviadas para gulags, campos de trabalho forçados, e milhares também morreram de fome durante o processo de coletivização da terra, que ocorreu na década de 1930. Regimes totalitários no Brasil. O regime não exigiu nenhum governo totalitário, mas existiram governos autoritários. Entre governos autoritários que estiveram no poder de nosso país está um Estado Novo, que aconteceu no nosso país entre 1927 e 1945. A ditadura militar, que aconteceu entre 1964 e 1985. Os dois períodos ficaram marcados pela ausência de liberdades individuais, censura, perseguições, tortura, execuções de opositores e etc.